Ao longo da história da Igreja, muitos santos contemplaram com admiração a figura silenciosa e profundamente misteriosa de São José. Embora as Sagradas Escrituras registrem poucas palavras sobre ele, e nenhuma palavra pronunciada por ele, sua presença é decisiva no centro do mistério da encarnação. Os santos perceberam que o silêncio de José não é ausência, mas plenitude de fé, de obediência e de missão. A grande mística da Igreja, Santa Teresa d'Ávila, testemunha com profunda convicção: não me lembro de ter pedido alguma graça a São José sem tê-la recebido. Para ela, José é um poderoso intercessor e mestre da vida espiritual. Também o grande doutor espiritual, São Francisco de Sales, contemplou na vida do patriarca uma santidade extraordinária, construída na simplicidade do cotidiano. E ele afirma: São José não fez coisas extraordinárias, mas pela prática das constantes virtudes comuns, alcançou uma santidade extraordinária. E já no século XII, o grande pregador cisterciense São Bernardo de Claraval reconhecia o privilégio singular concedido a José na história da salvação. Deus permitiu a São José ver e ouvir o que muitos reis e profetas desejaram ver e não viram. Não somente ver, mas também abraçar e proteger o próprio Filho de Deus. E essas palavras revelam algo fundamental. A tradição espiritual da Igreja sempre reconheceu em São José um personagem central no mistério de Cristo. Contudo, para compreender verdadeiramente essa missão, é necessário voltar à fonte mais profunda da teologia cristã, as Sagradas Escrituras. É na palavra de Deus que encontramos os fundamentos da Josefologia. Então, seja bem-vindo a esse estudo 2 da série de estudos sobre São José, né, a Josefologia. E no dia de hoje iremos analisar exatamente os dois evangelhos aos quais tratam da pessoa de São José. No Evangelho segundo Mateus, José aparece como homem justo que obedece à voz de Deus. E no Evangelho de Lucas, ele surge como guardião fiel da Sagrada Família. E na tradição bíblica mais ampla, ele se insere na linhagem messiânica de Davi, tornando-se o pai legal daquele que é o Salvador do mundo. Portanto, ao iniciarmos este estudo 2, a Josefologia e as Sagradas Escrituras, queremos olhar atentamente para os textos bíblicos que revelam a identidade de São José, sua missão na história da salvação e o profundo significado teológico de sua presença no mistério da encarnação. Porque, embora o Evangelho conserve o silêncio de José, sua vida inteira se tornou uma palavra viva de fidelidade a Deus. E é precisamente nas páginas das Escrituras que esse silêncio começa a falar. Eu sou o professor Renan. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Ajude nesse trabalho de evangelização, compartilhe com outras pessoas e deixe também o seu comentário. Então convido você a ter em mãos a sua Bíblia para conferirmos cada uma dessas passagens, tanto no Evangelho de São Mateus, assim como no Evangelho de São Lucas. E ao analisar essas passagens, não podemos aqui cometer o equívoco de analisá-las sem um contexto e também, algo muito importante, a palavra ela é inserida dentro do contexto e não é isolar a palavra desse contexto. Existe no exercício da exegese, ou seja, da ciência dos estudos sobre a Sagrada Escritura, que nós temos sempre que analisar o texto, o contexto
Existe ali um elemento anterior a tudo isso que é chamado de pré-texto. Qual é o cenário ao qual nós temos? Aí surge por de fato o texto, que é a narrativa, e o contexto onde tudo isso foi desenvolvido. E quando eu cito isso, é para não isolarmos a pessoa do acontecimento, e nem o acontecimento da pessoa. Então vejamos, né, tendo como início ali no Evangelho de Mateus, eu vou aqui citar inicialmente, depois nós vamos analisar cada uma dessas passagens ali, passo a passo, né, parte por parte. Então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, do versículo 16, né, José aparece na genealogia de Jesus. Iremos entender a importância disso. Mateus 1, ainda no capítulo 1, né, 18 a 25, o anjo aparece a José em sonho e revela a concepção virginal. Depois, já no capítulo 2, dos versículos 13 ao 15, a fuga para o Egito. No mesmo capítulo 2, dos versículos 19 a 23, retorno do Egito e ida para Nazaré. Então, Mateus mostra José como homem justo e obediente à voz de Deus. Nós iremos aqui entender um pouco mais sobre o que é essa questão de ser justo. São João Crisóstomo vai afirmar que, não necessariamente com essas palavras, mas na ideia de que José é justo, pois se ajustou à vontade de Deus. E na figura de José já aparece exatamente a dimensão de misericórdia. Por qual razão? Não basta saber a lei e muito menos interpretar a lei. É preciso aplicá-la com amor e misericórdia. Por isso que ele se ajusta à vontade de Deus. Se para os judeus a voz de Deus era a própria lei, mas a lei ela caiu no ostracismo, por assim dizer, e apenas no legalismo da formalidade, da aplicabilidade, perdeu o sentido do amor e misericórdia. E ele, sendo justo, ele se ajusta à vontade de Deus, que é misericórdia e amor. E no Evangelho de Lucas, também, nos capítulos 1 e 2, temos o destaque da pessoa de José. No capítulo 1, do versículo 27, Maria prometida em casamento a José. Veremos os detalhes sobre isso. Depois, ainda no capítulo 2, dos versículos 4 ao 5, a viagem a Belém para o recenseamento. Lucas 2, versículo 16, pastores encontram Maria, José e o menino. No versículo 33, José admirado com as palavras de Simeão. E nos versículos 41 ao 51, é o episódio de Jesus no templo aos 12 anos. Então vamos aqui parte por parte. Então, rapidamente aqui, nós temos uma sequência, eu elaborei esse quadro, pode aqui na parte histórica, quando menciona-se data histórica aproximada, não se tem um documento oficial, uma certidão de nascimento que vai garantir que isso aconteceu por de fato. Aqui é feita uma inferência histórica, muito comum na análise de textos bíblicos, na análise de textos da antiguidade. Tem-se uma inferência histórica pelos acontecimentos da época. Então, o nascimento de José, uma data histórica ali aproximada de 40 a 30 antes de Cristo, evidentemente ele é antes, né, do próprio Jesus ser concebido no seio da Virgem Santíssima Maria. Então, provavelmente na Galileia, possivelmente Nazaré ou Belém. Aí, aqui, no século 7 e 6, provavelmente noivado com Maria, nós já temos essa referência bíblica, Lucas 1, versículo 27. O noivado judaico já possuía valor jurídico de casamento, veremos isso também. A revelação do anjo a José,
século 6 e 5 antes de Cristo, é evidente, tem que ser antes de Cristo, pois ainda Jesus não nasceu por de fato. Nós temos isso em Mateus, no capítulo 1, do versículo 20. O nascimento de Jesus, Mateus 2, Lucas 2, temos essa narrativa, durante o reinado de Herodes, o Grande. Fuga para Egito, Mateus 2, versículo 13, ainda Jesus não nasceu. E aqui temos, novamente, a proteção de José, né, sobre a família. Lembro que eu disse no vídeo anterior, né, de um pregador católico aqui no Brasil, dizendo que São José é salvador de Jesus. Isso, teologicamente, não é o que a igreja ensina, e é sempre aquela lógica: não ensine aquilo que a igreja não ensina. Os documentos, que vai ser o tópico do próximo estudo, né, os documentos referentes a São José, ensinam unicamente que São José é protetor e guardião da Sagrada Família, né, de Jesus e de Nossa Senhora. Não está dizendo que São José é salvador. Então não precisa atribuir à pessoa aquilo que a igreja nem a tradição ensinou, né, que acaba aí remetendo às pessoas uma devoção desviada do sentido. Depois o retorno do Egito, Mateus 2, versículo 19, né, após a morte de Herodes. A vida em Nazaré, Lucas 2, José trabalha como carpinteiro. Temos ali Lucas 2, versículos 41 e 51, Jesus no templo, 12 anos. A última menção direta de José, né, lá em Lucas. E aqui não está na Bíblia a provável morte de José, entre ali, os anos de 8 a 20 depois de Cristo. É uma tradição, né? Então, até antes ali do ministério público de Jesus. Novamente, não tem como ter essa precisão. Os cartórios da época não eram tão precisos de trazer essa referência da necessidade de registro de como isso de fato aconteceu, mas pela uma tradição, apenas para termos um referencial aí, cronológico. Então, a síntese teológica, tanto da tradição e o desenrolar das escrituras, o que São José é o guardião da encarnação, ele é o guardião e protetor, nós veremos isso no estudo 3. Ele é o pai legal de Cristo. Se ele é o pai legal de Cristo, ele é o pai de Jesus. Não precisa ficar fazendo essa distinção. Mas ele é o pai adotivo. Qual é a necessidade de a todo momento ficar fazendo essa distinção? Tendo em vista que se ele é o pai legal, ele assume a responsabilidade de ser o pai de Jesus, ele é o pai. Ponto final. E até uma música ficou muito famosa, mas teologicamente ela dá aquela derrapada, fala, né, eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus. Qual é a necessidade a todo momento ficar enfatizando isso? Entendo que, por um lado, possa ter a necessidade de falar, ele é o pai adotivo, por ser pai adotivo, ele assumiu todas as responsabilidades que um pai que não fosse adotivo assumisse. Não, ele assumiu simplesmente Jesus e Maria e ponto final. Não tem necessidade de ficar dando uma ênfase. Se ele é o pai legal, e até pela cultura judaica sendo assim, ele assume aquela função, e aqui eu não vou estar cometendo um erro cultural, ele assume Jesus como fosse carne da sua própria carne. E ponto. A dimensão do amor, da proteção, né, e ser guardião. E o modelo de justiça e obediência e patrono da Igreja Universal. Nós podemos ter aí essa síntese teológica. Se ele cuida de Maria, ele cuida de Jesus, ele cuida da dimensão da Igreja. Fala, não tem nada a ver. Não, tem a ver. Nós podemos fazer essa ligação. E, novamente, embora não seja uma ligação das Escrituras, mas ao cuidar, né, de Maria, ao cuidar de Jesus, já mostra exatamente essa questão, né, do cuidado e do amparo para a dimensão da fé. Então vamos lá em Mateus. Então, novamente, pegue aí a sua Bíblia, Mateus capítulo 1, do versículo 16. A genealogia: Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. E vamos então analisar essa estrutura
teológica da missão de José. Então, quando está falando da genealogia de José, nós estamos falando aqui que, então, Jesus ele é inserido na linhagem davídica, na genealogia, por José. E temos elementos cristológicos aqui. Seria guardião da encarnação, conforme nós podemos observar em Mateus 1 e 2. É uma dimensão mariológica. Ele é esposo de Maria. E por ser esposo de Maria, ele se torna pai de Jesus. Se ele não fosse esposo de Maria, então tem uma dimensão mariológica, embora não direta. Eclesiológica, modelo de pai e trabalhador, Mateus 13. Mas como assim eclesiológica, Renan? Eclesiologia tem a ver com o estudo da estrutura da igreja, mas nós estamos falando aqui no campo de missão. Ele assume a sua missão como pai e a missão como trabalhador do dia a dia. E salvífica, ele é cooperador na história da redenção. Ser cooperador não traz nenhuma centralidade a São José, muito pelo contrário, nós somos cooperadores e colaboradores da graça. Não é exatamente isso que Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 9? Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Ou seja, a todo momento nós somos cooperadores de Deus, na história da salvação. Isso de forma alguma traz nenhum mérito a nós. Se nós somos cooperadores de Deus, assim é pela graça de Deus que habita em nossas vidas. Então, por de fato, nós temos a responsabilidade dessa cooperação com Deus. Na sequência, o porquê que é interessante falar, trazer essa tabela aqui para entender a dimensão de uma linhagem a qual é mencionada José. Menciona que José, filho de Jacó, vamos por assim dizer, não filho direto, falando de linhagem, e depois fala de Jesus. Então vamos entender o contexto bíblico, o Antigo Testamento, a questão da promessa. Se nós pegarmos lá no segundo livro de Samuel, capítulo 7, do versículo 12, está assim: levantarei depois de ti a tua descendência e firmarei o seu reino. No Novo Testamento nós temos o cumprimento, o livro da genealogia, da Gênesis, Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, ou seja, pela linhagem de José. Então Deus cumpre a promessa feita a Davi através da linhagem de José. Então nós temos a dimensão do Antigo Testamento. A origem dessa promessa, vejamos em Miqueias 5, do versículo 1. E tu, Belém, de ti sairá para mim aquele que há de reinar em Israel. Lucas 2, versículo 4. José subiu para a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa de Davi. Então vamos lá. Você fala que Renan aqui tem uma coisa com o outro. E tu, Belém, de ti sairá para mim. José subiu para a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa de Davi. Então, se José é da casa de Davi, ele também é de Belém. E Miqueias está falando aqui de Belém sairá aquele que há de reinar em Israel. Então, o local de nascimento de Jesus é determinado pela ascendência de José. Então, não é à toa, não é por acaso, José vai lá, vou escolher esse lugar aqui. Não, não é isso. O título em Isaías, capítulo 11, versículo 1, um renovo sairá do tronco de Jessé, pai de Davi. Mateus 1, versículo 20. Anjo do Senhor lhe apareceu. José, filho de Davi, não temas. Olha que interessante. Jessé, pai de Davi. José, pai de Jesus. O anjo confirma o status real de José antes mesmo de Jesus nascer. Então já há uma confirmação. É um decreto divino, por assim dizer. Ele escuta, mas ele não escuta por acaso. José não é qualquer um. As pessoas às vezes acham que alguns santos eles são marionetes, eles estão ali olhando para o nada, passeando pela vida, aí do nada, Deus falou comigo. Não acontece assim.
não é um passe de mágica. A dimensão da encarnação de Cristo revela uma fé que já é encarnada nas pessoas. Alguns vão até apontar que antes do Verbo divino se encarnar na Santíssima Virgem Maria, a fé já era encarnada nela. O sim, ele não é desprovido de uma realidade pessoal. Da mesma forma que com José, os sonhos, eles não surgem acaso. Há uma dimensão de espiritualidade pré-encarnação. E a legitimidade, em Gênesis 49, versículo 10, o cetro não se apartará de Judá. Lucas 1, versículo 32, o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Então, José, como pai legal, transmite o direito jurídico ao trono de Judá a Jesus. Então, embora Jesus disse que ele não fosse tomar nada pela força da espada, de uma forma militar, mas ali, por Jesus, pelo próprio fato dele ser um descendente de José. Ah, Renan, mas ele não é biológico. Novamente, essa questão de ficar fazendo apontamentos para o biológico, isso é uma visão muito modernista, de ficar trazendo essa divisão. Antigamente, assumia aquilo como seu. Quando eu digo aquilo, propriedade e filho, é seu. Está sob sua responsabilidade. Embora não sanguíneo, o que importa é que você dá o nome e o nome foi dado, e assim a responsabilidade é de José. Então ele transmite todo o direito jurídico. Quando diz que a música ele tem uma derrapada teológica, não precisa dar ênfase em cima de ser adotivo ou não. Embora eu entenda que na linguagem moderna, para trazer uma percepção de cuidado, mas aqui já traz a dimensão de cuidado, não precisa ficar fazendo essa distinção. Embora às vezes a própria música quer trabalhar de uma forma catequética, mas isso, a ênfase dada de uma forma errada também serve como anticatequético, né? Então nós vimos aí, antes de ir para essa parte, entenderam a questão da genealogia? Então, mostrar a genealogia, essa importância em Mateus, dar o nome, escolher o nome à criança, isso era algo muito importante na cultura judaica. Então é de grande profundidade, porque quando nós recorremos a Mateus 1, versículo 21, e diz aquele que não temas, e ela dará à luz um filho, e tu quem? José, lhe porás o nome de Jesus. Então, é José que coloca o nome de Jesus. Então, o pai tinha autoridade para dar o nome ao filho. Isso aí é da tradição judaica antiga. E esse gesto era considerado ato jurídico de reconhecimento. Então, a criança passa a pertencer oficialmente à família, à linhagem do pai. É o que eu disse anteriormente, até com os textos bíblicos. Então, ao obedecer o decreto de Deus, José assume juridicamente a paternidade, insere Jesus na descendência davídica e torna-se pai legal, mesmo sem paternidade biológica. Na sociedade judaica antiga, a filiação não dependia exclusivamente de vínculo biológico, existiam formas legítimas de adoção prática, reconhecimento legal, paternidade social. Então, se um homem reconhecia um menino como filho, ele herdava nome, linhagem, direitos familiares e herança. Portanto, a paternidade de José era real juridicamente, não apenas simbólica. E quando José é apresentado como José, filho de Davi, quando José aceita Maria e dá o nome ao menino, Jesus passa a pertencer legalmente à casa de Davi. E a profecia se cumpre. Então, novamente, não precisa ficar dando um destaque apenas no aspecto adotivo, porque a cultura da época já assumia isso como por de fato. Embora eu entenda que no mundo de hoje, pelas concepções modernas,
a própria questão em relação à família, a questão de paternidade, trazer uma linguagem, né, como pai adotivo, olha, ele é adotivo, então olha o que ele fez, ele assume, mas na época isso era uma já responsabilidade do pai da família, então não seria algo tão estranho. Embora ele tivesse todo o direito, até pelo contexto de pensar ao contrário, ele culturalmente ele está inserido numa dimensão do sim, que isso não escapa, né, uma possibilidade daquilo que deveria ter sido feito na época. O que eu estou querendo dizer? José, ao ter aceitado, ele cumpre com a sua responsabilidade enquanto homem. Só que qual que é o contexto? Né? Não é no contexto natural, comum. É isso que foi o grande desafio. Então a ênfase não é só pelo fato dele ser um pai adotivo. A ênfase está no fato do contexto sobrenatural, né, da concepção do seu filho. Bom, na sequência, depois, Mateus, ainda capítulo 1, dos versículos 18 e 19, José, vírgula, seu esposo, vírgula, dando ênfase, sendo justo e não querendo expô-la publicamente, decidiu repudiá-la em segredo. E aqui, quando menciona, né, José sendo justo, entra na dimensão daquilo que eu disse sobre São João Crisóstomo, aquele que se ajustou à vontade de Deus, uma vontade de misericórdia, uma vontade de amor. Isso é se ajustar à vontade de Deus. E não aos seus planos, e não aos seus conceitos, e não aquilo que você acha, mas aquilo que por de fato é. E aí, ao entrarmos nessa dimensão de justo, vamos analisar aí rapidamente os termos gregos que podem nos remeter às virtudes teológicas, né, de São José. Quando fala-se de virtude, né, do grego de kaios, é a fidelidade à lei com misericórdia. É uma integridade moral. O que ser fiel à lei? Ser fiel à lei não é tão somente saber a lei ou todos os mandamentos de cor e salteado. A fidelidade à lei, por de fato, é com misericórdia. Se Deus ele se manifesta a partir da lei, mas a mesma ela não é cumprida com misericórdia e com amor, então não se entendeu qual é o sentido de seguir a Deus. Aí vem a questão de integridade moral. Ao dizer da justiça, ele teve a capacidade de olhar para a realidade, ele teve a capacidade de olhar para a realidade, mesmo tendo direito, assim pelo contexto cultural e social da época, ele olhou para tudo aquilo e com grande discernimento sobre interpretar o que estava acontecendo. Mas não interpretar a benesse de uma vontade própria, egoísta, fechada num sistema dogmático, mas na dimensão humana com discernimento divino. Ao que muitas vezes falta nos dias de hoje. A dimensão extremamente humana, com o pé no chão, mas sempre com discernimento divino. E essa justiça ela só é possível, pois ele foi obediente. Nós entramos aí na virtude da obediência, que do grego ipakoe, uma prontidão em cumprir a vontade de Deus. Isso é fruto de um discernimento espiritual. E esse discernimento espiritual não é de um dia para o outro. Nós podemos até nos perguntar, nós temos prontidão real em cumprir a vontade de Deus? Quantas vezes nós ficamos agonizando em extrema angústia, em preguiça de querer fazer as coisas de Deus? É uma prontidão em cumprir a vontade de Deus. Então só é justo quem é obediente. E só é obediente quem é fiel. Então começa fidelidade, obediência e justiça. Se você não é fiel, você não é obediente. Se você não é obediente, você não é justo. Não tem como desvincular essas três dimensões.
O silêncio, né, em grego, siope, a humildade contemplativa, uma vida interior. E aqui nós temos que mencionar, porque muitas vezes as pessoas acham que São José ele ficava lá mudo mediante as decisões. Silêncio não é necessariamente não só falar. Silêncio é quando falar aquilo que você vai falar faça sentido e tenha peso, porque aquilo que você está falando realmente foi contemplado, realmente foi refletido. Então você não vai falar por falar. Você tem uma dimensão de responsabilidade sobre aquilo que você está falando. E depois aí a paternidade, pater, guardião e educador de Jesus. Os documentos da igreja, eles trazem isso, guardião, protetor e educador de Jesus. Se ele assume Jesus por de fato como filho, ele tem uma responsabilidade, não só de sustento material, né, de sustentar a família, tem uma responsabilidade espiritual. Então, aquilo que foi ensinado a Jesus tem sim méritos dos ensinamentos de Maria e de José, porque há uma visão muito errada e deturpada acerca de Jesus, como se ele tivesse nascido sabendo tudo. Então, ele é concebido no seio da Virgem Maria, e aí Jesus já vem tudo pronto. Imagina, ele não precisava aprender a andar, porque é, ele já é Deus, né? Então ele sabe tudo. Ele não era preciso, então, Jesus aprender a falar, porque ele já sabe tudo. E muito menos aprender as leis sobre as leis, né, judaicas, porque ele já é Deus, já sabe tudo, ele é a própria lei, então para que queria aprender? Não, aí tem a responsabilidade paternal, a responsabilidade maternal. Com certeza Jesus está com os 12 anos, ele se perde no templo, ele está ensinando os mestres da lei. É porque José passa os ensinamentos para ele. O dever de casa foi muito bem feito. Aqui não é a tragédia grega que os personagens eles são apenas marionetes. Aqui a vida é real. Aqui é a história da salvação, onde as pessoas participam ativamente de toda a caminhada. Mas se o povo de Deus, Rodos, o povo de Deus sai a caminho em busca da salvação, assumem responsabilidade, desafios, da mesma forma José. Não é marionete, vamos aqui dar uma voltinha. Não, se eles estão procurando, um dos lugares que eles vão procurar Jesus é o templo. Na onde que está? Está no lugar onde, de certo modo, ele corresponde àquilo que foi transmitido a ele na fé. Então, a justiça, né, ser justo, essa justiça segundo a lei, né, José observa a lei de Moisés, Levítico, Deuteronômio, ao considerar repudiar Maria secretamente, ele evita escândalo público, mas há profecias messiânicas, ele é descendente de Davi. Ele, cumprindo aí Jeremias 23, né, versículo 5, Isaías 11, versículo 1, toda essa dimensão do que ele vai fazer com a lei. Eu quero misericórdia e não sacrifício. E aí, na providência divina, né, como José do Antigo Testamento, ele recebe a orientação direta do Senhor para proteger a família escolhida. Mas ele não só recebe de modo isolado, provavelmente ele já estava refletindo sobre isso. Não é possível que eu tenha que seguir a lei a nível tão abissal, repudiar e, dependendo do contexto, até apedrejar. Não é possível que isso fosse levado tão à risca. E dentro até da dimensão ali cultural, há algumas vertentes que trazem que o primeiro a repudiar, né, era o marido, e em dadas situações até mesmo apedrejar, o primeiro que jogava pedra era o próprio marido. Ele começa a refletir, a pensar sobre isso. Isso que eu estou te falando, de ser fiel, obediente e justo. Quem consegue viver nessas três, com certeza
para dentro de si mesmo, traz um aspecto de crítica, de dúvida do que deve ser feito e coloca o seu coração perante a Deus. E quando José provavelmente coloca o seu coração perante a Deus, ali ele começa a refletir do que deveria, por de fato, fazer. E é aqui que está a grande sacada, por assim dizer. Algumas pessoas dizem que ser justo é apenas cumprir aquilo que está na lei. Não, isso não é ser justo, isso é ser legalista, formalista. Você cumpre aquilo que está no papel. Dura lex et lex. A lei é dura, mas é a lei. Uma forma fechada de um sistema. Agora, ser justo é exatamente olhar para a fidelidade, olhar para a obediência, entender o que é justiça, entender o que precisa por de fato ser feito. Ele poderia, novamente, ter recorrido a Deuteronômio 22, os versículos 23 ao 24, ou Deuteronômio 24, versículo 1, uma punição para o adultério, a possibilidade de divórcio. Mas isso é ser justo? Eu apenas saber a lei e saber o que eu tenho que fazer porque o papel está escrito e é isso? Cadê a experiência? Cadê a espiritualidade? Então José, ele traz essa grandeza de saber o que verdadeiramente deve ser analisado, entendido ali. Depois, Mateus 1, dos versículos 20 ao 21, o primeiro sonho, José, filho de Davi, não temas receber Maria, porque nela foi gerado o que vem do Espírito Santo. Vejamos aí, eu fiz um comparativo aqui nessa tabela, na figura do Antigo Testamento, José do Egito, e o paralelo com São José. Você fala, Renan, mas por quê? Porque faz bastante sentido, até pelo nome e até pela missão e o que eles representam dentro da história da salvação. Então, José do Egito, lá em Gênesis 37, dos versículos 37, desculpem, do capítulo 37 ao 50, paralelo com São José, ambos recebem revelações em sonhos, ou seja, uma providência divina que conduz à história. E é interessante aqui que os sonhos eles não aparecem a qualquer um, aparecem no momento crucial da história da salvação. Se foi ali aquela brechinha que na abertura do coração que Deus pôde ali se fazer presente, é esse momento. José salva sua família da fome em Gênesis 45, estou falando aqui de José do Egito. O paralelo com São José, José protege Jesus e Maria, né, o guardião da promessa. Então, São José é o guardião da promessa. Ele não é salvador da promessa, nem salvador de Jesus. Ele é guardião da promessa. Aí, novamente, a correção teológica de um pregador aí no Brasil está dizendo salvador de Jesus. Não, Jesus não tem salvador, tá? Ele tem protetor e guardião. José vai ao Egito, Gênesis 41. Não, José do Egito. José leva a Sagrada Família ao Egito, é o novo êxodo messiânico. O texto bíblico de José do Egito, Moisés protegido na infância. Nós temos Êxodo 2, Jesus é protegido por José, nessa preservação do libertador. Da mesma forma que Moisés ele tem que ser protegido, Jesus também tem que ser protegido, não salvo, protegido. Tá? Temos, que eu já mencionei aqui, o rei Davi, no segundo livro de Samuel, capítulo 7, José da casa de Davi, e aí o cumprimento das profecias messiânicas. Então, o que nós temos ao longo do Antigo Testamento, nós temos os patriarcas guiando famílias, e José guia a Sagrada Família nessa paternidade espiritual. A fuga para o Egito, levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, lá em Mateus 2, do versículo 13, porque o Egito, teologicamente, a ida para o Egito cumpre a profecia de Oséias, capítulo 11, versículo 1, do Egito chamei o meu filho. Além disso, o Egito era o destino natural para refugiados de Israel na época, era perto, estava fora do domínio de Herodes.
mas ainda sob a administração romana e possuía as grandes comunidades judaicas, então por isso que vai para o Egito em questão de proximidade, uma questão de logística, especialmente ali em Alexandria, onde José poderia encontrar trabalho e abrigo. Nós temos o retorno do Egito, Mateus 2, dos versículos 19 ao 20. O anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito: levanta-te, toma o menino e sua mãe. E nós temos as dimensões que nós podemos fazer um comparativo com o Antigo Testamento. Não temas, é o que é dito a Abraão em Gênesis 15, versículo 1. E coloca José na mesma categoria da fé dos grandes patriarcas. Eu disse anteriormente que os patriarcas cuidam de suas famílias, e aqui José também cuidando. Então, o nome do filho é Isaías 7, versículo 14, Emanuel, confirma que José é a testemunha ocular do cumprimento da profecia de Isaías. Veja que interessante isso aqui. Ele é testemunha ocular. Por quê? Foi pedido a ele em sonho que o nome fosse dado a Jesus. Aí ele dá o nome, e aí depois ele vê Simeão falando sobre Jesus. Então ele é testemunha ocular da salvação. E a missão de protetor. Né? Como já mencionei aqui, Êxodo 2, né, dos versículos 1 e 10, essa preservação de Moisés, ele assume o papel de proteger o novo Moisés da fúria do tirano Herodes. Então agora nós vamos para Lucas, capítulo 1, do versículo 27. Há uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, da casa de Davi. Então quem quiser seguir pela Bíblia, Lucas, capítulo 1, do versículo 27. Então vejamos que no contexto judaico, o que é chamado de prometida a um outro homem é o desposório, o Kiddushin e o Levítico. Essa fase do Kiddushin, segundo as leis de santidade, a família remonta ao Levítico, tanto nos capítulos 18 ao 20, o status legal, esse desposório, o Kiddushin, já era um contrato legal, embora não morassem juntos. Maria já era considerada mulher de José, e José já era considerado esposo de Maria. E aí leva uma dimensão de uma pureza sexual. O Levítico ele estabelece proibições rigorosas contra o adultério, por isso a gravidez de Maria, antes da convivência plena, era uma questão jurídica gravíssima, como eu já mencionei aqui anteriormente, no livro de Deuteronômio. Então a decisão de José de não a expor reflete um cumprimento da justiça que vai além da letra fria da lei, buscando a preservação da vida. Não é só porque é lei, não é só porque está escrito. Jesus, quando ele pergunta aos fariseus, aos mestres da lei, pergunta: e o que está escrito? E o que você fez? É interessante quando os fariseus estão falando do adultério, não cometerás adultério. E Jesus fala: está escrito isso. Mas ele fala: mas antes mesmo de você cometer o adultério, você já cometeu adultério no teu olhar, na tua cabeça, e assim para várias coisas na vida. Tá? Então, é pecado fazer isso. Aí você fica tão obcecado em saber se é pecado ou não, mas às vezes na sua mente, na sua forma de viver, você já está pecando. Então, nós estamos falando aqui sobre uma pureza da prática de vida. E a pureza da prática de vida não é ficar tão obcecado pela própria existência de certas coisas. Realmente ter uma dimensão maior daquilo que se acredita. Então, dentro de todo esse contexto mencionado, da questão do desposório, nós temos aí também a transmissão da linhagem, que está nos livros de Números e Levítico. Embora o Levítico foque muito nos rituais e na pureza dos sacerdotes, da tribo de Levi, ele estabelece o princípio de cada tribo e família deve manter sua herança e identidade. Então, o papel de José, em comparação aos números, no livro de Números, capítulo 1, versículo 18, a genealogia é determinada segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais. Então, novamente, José, ele acatando aquilo que Deus lhe dá como ordem de colocar o nome de filho de Jesus.
ele determina que Jesus então participa a linhagem. Então, percebam que ele é justo primeiramente porque ele obedece. Ele só obedece porque ele é fiel. E sendo fiel e obediente, ele é justo. Então, quando menciona a casa de Davi, para que Jesus pudesse entrar na sinagoga e ser reconhecido como judeu legítimo da tribo de Judá, ele precisava de um pai legal que pertencesse à casa ou a essa linhagem. José, ao ser da casa de Davi, fornece a Jesus, entre aspas, aqui eu coloquei o pedigree, ou seja, a marca exigida pelas profecias. Pronto, ele também é justo, porque ao assumir Jesus, ele encaixa Jesus nas próprias profecias. Esse também é a dimensão de ser justo. Não só de ajustar a vontade de Deus, no sentido, eu vou me ajustar minha vida à vontade de Deus, mas ele já ajusta tudo que ele é para que então as profecias fossem concretizadas. Então, além de ajustar a sua vontade à vontade de Deus, ele é justo, pois ao assumir ser guardião, ser pai, ser protetor, ele coloca Jesus na linhagem do cumprimento das profecias. Temos aqui também, nessa sequência, a redenção do primogênito, né? A visão judaica de Lucas 1, versículo 27, prepara o caminho para que aconteceria em Lucas 2, a apresentação no templo. Segundo Levítico 12, uma mulher que desse à luz precisava passar por ritos de purificação. E ao reconhecer Jesus como seu filho, mesmo sendo pai adotivo, José assume a responsabilidade de pagar o resgate do primogênito e oferecer o sacrifício prescrito no Levítico. Então vamos lá, se José ele paga esse resgate do primogênito, é dele o filho, ponto final, não tem discussão em cima disso. Novamente, não precisa do enfoque das questões de adotivo. Ele assume. E se José não fosse da linhagem davídica, em observante da lei, Jesus seria um marginal dentro do sistema religioso de Israel. E com isso, quando eles perguntam, alguns mestres da lei perguntam no Evangelho se Jesus, aí se não é Jesus filho de José, ele tem pai. Ele tem uma responsabilidade social, está inserido dentro de uma comunidade. E os elementos aí, né, de perspectiva, essa importância da genealogia, a virgem desposada, né, o contrato de casamento, Ketubá, já enunciado, né, temos o Ketubá, e o outro que eu mencionei do Kenushim, que garante a legitimidade do nascimento, o homem chamado José, o pater familias, lembrando que nós estamos aqui, estamos na Judeia, estamos na Palestina, mas aqui, ali vivia sobre o vigor da lei, né, romana, então é responsável por transmitir o nome à tribo, a própria dimensão judaica, da casa de Davi, novamente, a herança da tribo de Judá, Gênesis 49, versículo 10. Então, Jesus é validado como pretendente ao trono messiânico. O nascimento, né? Lucas 2, versículo 16. Encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. E é interessante esse versículo aqui, que menciona novamente, né, o nome de José, porque eles estão juntos, né, uma família. E vamos só analisar rapidamente qual que era o contexto, né, de uma casa típica da Judéia. Então, as casas em Belém e arredores eram geralmente construídas sobre ou contra cavernas de calcário. Elas tinham dois níveis principais. O nível superior, a cataluma, que traduzido muitas vezes como hospedaria, né? O cataluma era, na verdade, o quarto de hóspedes ou a sala principal da família. E o nível inferior, onde a família vivia no dia a dia, e onde à noite os animais domésticos, uma ovelha preciosa ou um burrinho, eram trazidos para dentro para proteção e para ajudar a aquecer a casa com o calor corporal. Então vejamos bem, interessante isso aqui, né? Os animais eles também tinham sua serventia não apenas de alimentar ou fornecer alimentos ou subsídios do dia a dia, mas também para ajudar a aquecer a casa. Então provavelmente é nesse nível inferior que imaginamos muitas vezes a casa ela tá numa quanto uma caverna, quando fala Gruta de Belém, provavelmente estava inserido dentro desse contexto, né? Não tinha espaço
No Cataluma não tinha espaço no nível superior com as demais pessoas, mas havia espaço naquela parte da casa, como se dizendo que o rebaixamento da própria Sagrada Família, né? E isso em nenhum momento ele vai diminuir a imagem do presépio de São Francisco de Assis, tá? Mas apenas dizendo que eles estavam dentro de uma casa, eles não estão numa gruta qualquer, eles ficavam distante a quilômetros, não. Muitas vezes tem algumas imagens, até mesmo do período medieval, que mostra uma gruta isolada. Não, eles estão inseridos dentro da dimensão de casa, né? E a manjedoura é dentro de casa, né? Essa manjedoura, o coxo de comida dos animais, não ficava em um prédio separado, ela era escavada no próprio chão de pedra do nível inferior ou era uma peça de pedra móvel dentro da casa. Então, o cenário real, né, estou mencionando isso aqui, quando Lucas diz que não havia lugar para eles na hospedaria, na Cataluma, era provavelmente quis dizer que o quarto de hóspedes da família de José em Belém já estava lotado de outros parentes. Basta lembrarmos o contexto por que eles vão para tal lugar. Lembre-se do censo. Antes de Jesus, de todo o contexto de pensar de Jesus, que ele nasceu, está na manjedoura, né, havia uma movimentação histórica ali que as pessoas estavam no recenseamento. E a decisão de José. Maria e José foram acomodados no nível inferior da casa, uma área mais privada, onde ficava a manjedoura. Jesus nasceu ali, entre a vida cotidiana da família e os animais domésticos. Então, por isso essa importância. Jesus ele não nasce fora, ele nasce sempre dentro. Ele nasce dentro, a encarnação é na humanidade, ou seja, dentro da humanidade. E nasceu dentro de uma casa da vida cotidiana. Ele não nasce separado, desgarrado. Então, essa dimensão da hospedaria, as pessoas estavam, e ele está no nível inferior. Mostra, nós podemos aqui até relacionar a questão da quenose, o rebaixamento, está no nível inferior, não tem problema algum, mas ele está dentro da vida cotidiana. E o significado, né, de manjedoura no Antigo Testamento, a presença da manjedoura evoca uma profecia específica de Isaías, capítulo 1, versículo 3, que os leitores judeus da época entenderiam imediatamente. O boi conhece o seu possuidor e o asno a manjedoura de seu dono. Mas Israel não tem conhecimento e meu povo não entende. Olha que interessante isso aqui. Se o boi conhece o seu possuidor e o asno também, o asno é a manjedoura de seu dono. Quem é o dono de tudo? Quem é o Senhor de toda a existência? Jesus. E Jesus está na onde? Na manjedoura. Então, ao colocar Jesus em uma manjedoura, Lucas está dizendo visualmente, aqui está o verdadeiro dono a quem o povo deve reconhecer. Jesus no templo, Lucas 2, versículo 48. Eu e teu pai te procurávamos aflitos. Maria diz, eu e teu pai. Ela não diz eu e José. Ela não faz menção ao aspecto adotivo. Teu pai, pronto, acabou. Então, note que a própria Maria é quem chama José de pai de Jesus. Então, para que ficar especulando sobre o desnecessário? A legitimação, Maria, que sabia da concepção virginal, não hesita em conferir a José o título de pai. Isso reforça que na tradição judaica e católica a paternidade não é apenas biológica, mas uma função de cuidado, proteção e transmissão de identidade. E aí a dimensão da unidade do casal, o uso do nós, e a menção ao pai primeiro, em algumas traduções, na estrutura do lamento, mostra que José estava plenamente integrado na dor e na responsabilidade pela criança. Pô, mas é difícil entender, às vezes as pessoas querem ficar tentando construir como se fosse um São José robozinho que não sabia. Ou você assume uma vida de um ser na tua presença na tua casa. Foi dada a você a responsabilidade de uma criança. Ele assume com tudo. Isso que é justiça. Ele assume com tudo. Ele não quer saber. Ele assume a mulher, assume o filho. Grandeza de espírito, e só faz isso quem é fiel, quem é obediente. E quem é fiel e obediente é justo.
pois ele não fica preocupado com seus próprios medos, com as suas carências, com as suas limitações, ele vai e faz. E a angústia de José. José é frequentemente chamado de o silencioso, pois não há falas registradas dele nos evangelhos. No entanto, Lucas 2, versículo 48, nos dá uma janela para o seu interior. Ele estava angustiado. Como descendente de Davi, guardião do Messias, a perda da criança sob sua responsabilidade era um peso espiritual e humano imenso. Isso humaniza a genealogia. José não é apenas um nome em uma lista, mas um homem que sofreu o temor de falhar em sua missão de proteger o renovo. E qual homem que não tem, às vezes, o temor de falhar naquilo que está fazendo na sua missão? Eles estavam angustiados. A gente pode voltar aqui à leitura, quando a gente... eu e o pai procurávamos aflitos. Aflito, São José estava aflito. Você está aflito porque você está preocupado com um ser que é de sua responsabilidade. E, saindo agora de Lucas, nós vamos para João, capítulo 1, versículo 45. Encontramos Jesus, filho de José de Nazaré. E aí nós temos uma rápida reflexão aqui. Essa parte do versículo é fundamental para a sua dúvida sobre genealogia. E estou falando aqui, para você que acompanha até essa parte do estudo, agradeço aí pela atenção, por ter permanecido aqui. E note que Filipe apresenta Jesus usando o nome de José. Identificação legal. Para Natanael, a qualquer judeu da época, a identidade de um homem era ligada ao seu pai. Yeshua ben Yosef. Yeshua ben Yosef. Então, o dilema de Natanael, logo no versículo seguinte, Natanael questiona: de Nazaré pode sair algo de bom? Isso ocorre porque os profetas diziam que o Messias viria de Belém, cidade de Davi. E quem é também de Belém? José. Tudo cumprindo o ajustamento aí à vontade de Deus. E a resposta é implícita. O fato de Jesus ser filho de José é o que resolve o impasse de Natanael. Embora vivesse em Nazaré, a linhagem de José o ligava a Belém e a Davi, cumprindo exatamente o que escreveram Moisés e os profetas. Isso aqui é extremamente profundo. Filho de José, quem é José? José na dimensão da linhagem, mas também numa dimensão de quem é a família, quem é o pai dele. Ele tem pai, mas quem é José? Ou José é um homem justo, obediente, um homem fiel, um homem trabalhador, um homem que batalha pela vida? É isso? Essa é a dimensão? Essa é a proposta? Então, tudo isso é muito bonito, porque traz essa grandeza. E com isso, para finalizar nessas referências, aquele quem escreveu Moisés, o profeta prometido em Deuteronômio 18, José fornece a estrutura familiar para o crescimento do profeta, é Jesus. Os profetas, o rei da linhagem de Davi, conforme Isaías 11, Jeremias 23, e o filho de José, a genealogia humana e legal, garante que Jesus tenha um lugar legítimo dentro das tribos de Israel e tenha espaço para ser aquilo que ele deveria ser. Eu fiz aqui um rápido paralelo de que os pais da igreja, ou ali na leitura da patrística, pegando ali referência, Mateus 1, versículo 16, Santo Ambrósio vai comentar sobre isso. Jesus transmite juridicamente, José transmite juridicamente a descendência de Davi a Cristo. São Jerônimo vai dizer que José é justo porque vive a lei com caridade. Esse é o principal, não só ajustando a vontade de Deus, mas porque vive com caridade. São João Crisóstomo, Deus instrui José para dissipar sua dúvida e fortalecer sua fé, essa obediência ao plano divino. Santo Ambrósio, novamente, modelo de humildade e fidelidade conjugal. São Gregório de Magno, José ensina que a obediência exige coragem. Então, nós estamos falando de fidelidade, obediência, justiça. O pilar aí pode ser a coragem, você tem que ter coragem em decidir,
né? Sair para o Egito, tudo isso exige grande coragem. E São Jerônimo, né, o Egito simboliza aprovação e preservação. São Cirilo de Alexandria vai dizer que José age com prudência e docilidade ao espírito. Isso é muito bonito. Ele é o guardião. São Cirilo já começa a mencionar que São José é o guardião da Sagrada Família. E José aprende progressivamente o plano de Deus, né? E ele dá a Jesus o espaço que é necessário para Jesus ser o que ele tinha que ser. E São Jerônimo vai dizer que José protege o mistério da encarnação. Então, refletir sobre São José nas Escrituras não é apenas pegar os versículos isoladamente, é entender essa identidade profunda da grandeza desse ser humano. Ao contemplarmos as páginas das Escrituras, percebemos que a figura de São José aparece envolvida por um profundo silêncio. Ele não pronuncia palavras no Evangelho, mas sua vida se torna uma resposta total à vontade de Deus. No Evangelho de Mateus, como vimos, ele é chamado de homem justo, aquele que conhece a lei, que escuta a voz de Deus e age com fidelidade. No Evangelho de Lucas, ele aparece como guardião da Sagrada Família, o homem que conduz Jesus Cristo e a Virgem Maria pelos caminhos da história da salvação. Assim, mesmo com poucas palavras, as Escrituras revelam algo extraordinário. Deus confiou a José o cuidado do maior mistério da história, o mistério da encarnação. José é o homem da obediência, da escuta e da confiança. Ele não procura protagonismo, mas assume com coragem a missão que Deus lhe confia. Por isso, estudar São José não é apenas olhar para um personagem do passado, é aprender um caminho espiritual profundamente atual. O caminho da fidelidade silenciosa a Deus. E há muito mais a descobrir, porque a tradição da Igreja, os padres e os santos aprofundaram esse mistério ao longo dos séculos. E no próximo estudo vamos avançar ainda mais. Vamos analisar o que o Catecismo da Igreja Católica diz a respeito de São José, numa dimensão teológica, espiritual, pastoral e filosófica. Agradeço novamente pela atenção, paz e bem.